Oi, 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 pessoal! Esther Brito na área. Estou aqui para poder compartilhar com vocês um pouquinho mais a respeito de um processo de emagrecimento, a qual eu consegui codificar na minha vida. Por que codificar? Porque na verdade eu sempre soube que para emagrecer eu tinha que ter uma boa alimentação e fazer exercício. E a pergunta é, por que eu não fazia isso? Eu sempre procurei as formas mais fáceis, que na verdade eram as mais difíceis. E eu obtinha sim um resultado, mas ele não era permanente. Pois é. E hoje eu quero compartilhar com vocês umas das autossabotagens que impedia o meu emagrecimento, e eu acredito que pode estar impedindo o seu emagrecimento também. Quando eu falo que emagrecer vai além de bom exercício, né, e de uma boa alimentação, eu quero dizer de autoconhecimento. Eu quero dizer da gente começar a agir por aquilo que a gente conhece, por aquilo que a gente entende e não por aquilo que a gente sente. E isso é uma das coisas que me fez avançar no meu processo de emagrecimento. Eu tinha 88 quilos quando eu comecei a treinar em casa, no conforto da minha casa. E quando eu decidi de vez emagrecer e não queria mais me sentir da maneira que eu me sentia. Engraçado que ontem eu trombei com uma pessoa no mercado, uma amiga minha, conhecida, né? Não é amiga de conversa, de papo nem nada. Mas eu me encontrei com ela e eu tinha que olhar. Eu falei, não é possível que ela não. Aí eu olhei de novo e falei, não, será que é? Porque hoje em dia com a máscara, né, tá um pouquinho mais difícil de a gente reconhecer as pessoas. Só que ela tava enorme, enorme de grande, gente, enorme. E eu fiquei, meu Deus, eu olhava, falei, não, gente, não pode ser ela, cara. Eu olhava de novo e era. E aí quando eu vi ela naquela situação, mano, minha vontade, assim, do fundo do meu coração era ir até ela e falar, amiga, você quer uma ajuda? Sabe? E só que quando a gente fala dessa forma, as pessoas acham que a gente acaba sendo grossa, ou até mesmo a pessoa não gosta, porque eu lembro quando era eu lembro quando eu tava fora do meu peso, quando eu tava enorme, se alguém falasse alguma coisa de gorda, eu já ficava brava, eu já ficava nervosa. Por quê? Gente, porque é um mal, a gente tá naquela situação simplesmente porque a gente é movido pelo piloto automático. E quando eu olhei pra ela, cara, eu lembrei de mim, e veio na minha lembrança, eu falei, cara, Deus, se eu não tivesse despertado, era pra mim estar desse jeito, sabe? Se eu não tivesse acordado, se eu não tivesse tido o meu choque de realidade, era pra mim estar desse jeito, ou chegando, eu não sei. Mas o que eu pensei, o que eu quero que vocês reflitam, é que quando a gente não faz nada pra mudar, o que acontece piora a situação. Eu lembro que eu vinha vindo de uma constante crescimento na minha gordura corporal, nos meus hábitos alimentares, e a gente não percebe o quanto a gente sai da linha, o quanto a gente sai da rota. E eu lembro que quando eu tava com aquele 88 quilos, e aí eu fui numa loja comprar roupa, e nada me servia, nada, gente. Aí eu peguei uma roupa lá, GG, que simplesmente era uma roupa grande, que parecia que só cortaram na cabeça, cortaram nos braços, sabe? Que nem uma capa assim de botijão, e serviu. E eu olhei e falei, cara, mas tipo, não é isso que eu quero pra minha vida, sabe? Meu coração apertou, eu falei, não é possível. E daquele dia eu peguei e falei, não quero isso pra minha vida, eu vou mudar. E aquela dor foi tão grande pra mim, quando eu percebi que eu tava numa situação que eu comprei uma roupa que eu ia comprar, porque eu nem comprei aquela roupa, pra você ver. E eu falei, eu não quero isso pra minha vida. Primeiro que eu tinha uma neném recém-nascida, ela tinha 5 meses de nascida. E eu falei, eu quero ter uma saúde pra me cuidar da minha filha, eu quero ter uma saúde pra brincar com ela, pra correr, pra pegar ela no colo. E eu lembro que eu não conseguia nem fazer muito esforço, porque eu tava muito gorda. Então quando eu vi aquela situação, eu falei, ainda bem que eu despertei, porque quando a gente não desperta, gente, realmente, pra gente mudar de vida, tem que acontecer um choque de realidade na nossa vida. Ou
A transformação na vida de uma pessoa, ela acontece só de duas formas: ou com um choque de realidade, ou quando ela é muito mesmo determinada, quando ela coloca uma meta, quando ela começa a conhecer um caminho e ela é direcionada por esse caminho e ela consegue alcançar o objetivo. Então, necessariamente, ela não precisa de um choque de realidade. Mas a maioria das vezes, as pessoas que têm uma transformação de vida, se você for ver, ela teve um choque de realidade. Quando tem uma transformação de vida sozinha, assim, eu quero dizer, porque no meu caso foi completamente sozinha. E hoje eu transbordo aqui na vida de vocês, falando como foi o meu processo, falando para vocês anotarem, falando para vocês se autoconhecerem, porque foi o processo que eu percebi que deu certo para mim. E eu quero pegar na mão de vocês e falar, cara, vocês também são capazes, sabe? Então, quando eu vi ela, deu uma vontade de correr e falar, cara, se você quiser ajuda, mano, eu tô aqui pra te ajudar. Você tá dessa forma simplesmente por causa de uma má alimentação. A gente pensa, gente, era um pensamento meu, que é até uma autossabotagem também, que a gente nasceu gorda, sabe? Ah, eu sou de uma família de gordos. E aí, quando eu pensava dessa forma, eu não conseguia emagrecer. Eu emagrecia 5 quilos e voltava para trás, porque simplesmente eu acreditava que eu ia sempre ser gorda, porque minha família era. E aí, quando eu entendi que simplesmente ele era simplesmente hábitos alimentares, até cair essa ficha na minha cabeça demorou. Caiu agora, tipo 4 anos atrás, que eu tô nesse processo de autoconhecimento, de boas escolhas, de perguntas certas. Mas até cair essa ficha, tipo, eu sofri muito. Eu sofri muito com emagrecimento. Eu sofria muito com dietas. Eu sofria muito com efeito sanfona. E eu comecei a pegar trauma de emagrecimento. E eu conversando com as pessoas hoje, eu percebo que elas também têm trauma de emagrecimento, porque elas sempre são frustradas. Por quê? Não é porque a gente não consegue emagrecer, é simplesmente que a gente tem atitudes erradas, a gente tem crenças limitantes, a gente não é persistente, a gente desanima e para no meio do caminho. Muitas dessas coisas que faziam voltar a engordar, muitas dessas atitudes minhas que faziam não avançar para um próximo nível, era a persistência, era a repetição que faltava na minha vida. E eu simplesmente achava que era impossível emagrecer. Emagrecer é a coisa mais fácil do mundo. Agora, permanecer, que é o problema. Eu sempre emagrecia 5 quilos, mas não conseguia permanecer. E quando engordava, engordava até às vezes 2 quilos a mais, 3 quilos a mais. E quando eu percebi que tinha que ter uma permanência, uma persistência, uma repetição todos os dias, não desistir, sempre criar estratégias diferentes para me automotivar. O que é motivação? Motivação, as pessoas acham que é acordar animado. Motivação, as pessoas acham que é todo dia você tá querendo fazer. E não é. A motivação é um motivo para sua ação. Agora, esse estado de alegria é simplesmente uma emoção. Às vezes você tá com a emoção da hora, mas tem vezes que você não tá legal. E aí, como é que você vai fazer? E o que eu mudei foi que não importasse se eu tava bem ou se eu tava ruim, eu fazia o exercício. Não importava se um dia ou outro comia uma besteira ou não, no outro dia voltava pro foco. E assim eu fui avançando. Então, a sua motivação para começar a fazer exercício físico e mudar a sua forma física, mudar os seus hábitos alimentares é uma. Tá, eu preciso emagrecer porque a minha saúde está sendo prejudicada, porque eu tô muito fora do peso, tenho comido muitas coisas erradas e tô sedentária. Beleza, esse é seu primeiro motivo. Aí você vai começar aquela semana fazendo caminhada e escolhendo bom alimento. Mas quando passa uma semana, você já cansa. E você fala, cara, aí esse motivo para sua ação que gerou no começo, ela tem que mudar. Então a gente não entende que no processo de emagrecimento, todo o tempo você tem que mudar a sua ação. Por quê? Porque ela tem que te dar força para você continuar o seu processo.
Então eu não entendia isso, eu entendia que a minha motivação era emagrecer e no meio do caminho, quando aquilo não fazia mais sentido pra mim, porque eu tava de TPM, ou porque eu tava desanimada, ou porque eu tava cansada, ou porque eu não estava vendo o resultado que eu queria ver, ele não era o suficiente para mim me agarrar e continuar o processo. Aí, no meu novo estilo de vida, o que eu fiz? No meu processo de emagrecimento, quando chegava um ponto que eu tava desanimada, que eu tava desacreditada, que eu olhava pra minha barriga e falava, cara, pra onde vai tudo isso? Aí eu tinha que gerar um outro motivo pra minha ação, pra me continuar. Então, agora o seu motivo da sua ação é o quê? Cara, eu não quero voltar a engordar o que eu perdi até aqui. Quando eu imaginava, eu olhava pra trás e falava, cara, eu perdi 20 quilos até aqui. E não importa pra onde vai essa gordura, não importa se eu não consigo enxergar a minha barriga sumindo, eu não quero voltar pra trás. Eu pensava, eu não quero voltar a engordar os 20 quilos que eu eliminei até aqui. E aí aquele medo tomava conta de mim, de eu voltar, de eu regredir. Sabe, um processo longo, um processo de todo dia de escolhas. E aí era um motivo pra mim continuar fazendo o que eu tava fazendo. E aí eu falava, não, então hoje eu vou malhar. Não importa se essa barriga vai continuar aqui, eu já emagreci 20 quilos mesmo, então tá ótimo pra mim, eu tô bem assim, só que eu não quero voltar pra trás. Então aquele dia, aquele era o meu motivo pra minha ação do dia. Eu fazia exercícios e comia bem, no outro dia de novo, no outro dia de novo, e acreditem, a transformação continuou no meu corpo. E eu ficava, uou! Mano, como pode? Eu nunca imaginei. E aí eu fui entendendo o poder da repetição. Eu fui entendendo o poder de todo dia você fazer, mesmo você querendo ou não. É uma luta contra nós mesmos. Então eu entendi que na verdade aquele medo que eu tinha do emagrecimento era simplesmente porque eu tinha experiências ruins com ele. As experiências que eu tinha no meu processo de emagrecimento, de perdas, de derrota, de emagrecer, engordar, viver nessa situação de ida e volta, criava em mim uma sensação que era impossível emagrecer. Só que simplesmente eu não entendia que eram os meus atos que faziam voltar a engordar. Era eu parar de fazer aquilo que eu estava fazendo, que estava dando certo, que fazia eu voltar a engordar. Vocês estão entendendo? Então, a questão é, cara, realmente você quer? Realmente você faz de tudo? Foi onde eu comecei a fazer pergunta pra mim. Eu falei, cara, será que realmente eu faço de tudo pra me chegar no meu objetivo? Será que realmente no final de semana é necessário eu comer besteira, eu ter o dia do lixo? Será que realmente no final de semana é necessário eu ter um dia de folga, eu ter um dia porque eu mereço, eu fiz a semana tudo certinho? Mas espera, eu agia dessa forma antes e aonde eu não tinha resultados, então eu vou começar a agir diferente. Eu vou começar a ver um final de semana como todo dia, como qualquer outro dia. Eu comecei a ver segunda-feira no sábado, eu começava a ver segunda-feira no domingo. Pra mim todo dia era segunda-feira. Segunda-feira. E pra vocês terem noção, até isso mudou a minha forma de enxergar a segunda-feira. Pra mim a segunda-feira é simplesmente uma continuação, não é um recomeço. Vocês estão entendendo? Quando você entender que todo dia que você acorda é o seu recomeço, que não é uma segunda-feira que é o seu recomeço, você vai começar a mudar as suas atitudes. Porque se você quer mudar, a mudança tem que começar agora. Ó, a partir de hoje, não é a partir de segunda-feira, não é a partir de amanhã, não é a partir do feriado, a partir do mês que vem. Eu quero mudar, é a partir de agora. É hoje que eu vou fazer exercícios e a partir de hoje eu vou começar a me alimentar bem. Não, as pessoas falam, eu quero mudar, mas hoje então eu vou aproveitar, sabe? Hoje eu vou comer um monte de chocolate, hoje eu vou comer um monte de doce, hoje eu vou comer um monte de pizza, esse final de semana eu vou me acabar. Por quê? Porque segunda-feira eu começo. Que enganação. Aí você se extrapola no final de semana, se extrapola porque você tem na mente que você ia começar segunda-feira. Só que, detalhe, chega segunda-feira, você não faz. Por quê? Se você entender que uma má alimentação ela tira sua energia, você vai começar a entender por que tantas vezes você acorda desanimado.
você vai entender porque muitas das vezes você acorda com preguiça. Por quê? Aquela preguiça, aquele desânimo nada mais é que uma má alimentação. Ela gera isso na gente. Um desconforto, uma preguiça. E ainda mais mexe aqui também. Porque, cara, eu comi tanto no final de semana. Será que vale a pena eu malhar hoje? Será que vale a pena? Hoje eu quero comer ainda o docinho que sobrou de ontem. Hoje ainda eu quero comer o resto da pizza que sobrou de ontem. É uma ganância. Então, na verdade, você comeu exageradamente falando que ia começar segunda-feira. E além de você não começar segunda-feira, você engordou. Se você só tivesse mantido a sua rotina normal, era melhor. Então, quando a gente vive com essa ansiedade, falando, não, eu vou começar segunda-feira, então hoje eu vou aproveitar, isso é balela, isso é uma autossabotagem. Você está criando um meio para você comer aquilo naquele momento, naquele final de semana, você viver como se não houvesse o amanhã, falando que segunda-feira você vai começar, mas chega segunda, gente, você pode até começar segunda, mas terça você já desanima, quarta você já desanima. Você não tem uma constância. Então, na verdade, quando eu comecei a entender isso e falei, cara, todo dia é dia de recomeço, tá? Não importa se ontem eu escorreguei, se ontem eu comi alguma coisa que não estava no meu cronograma, hoje é um outro dia. Lava o rosto com uma água bem gelada e cai pra cima pra malhar e ter boas escolhas. Isso continua o meu processo de emagrecimento. Então, a autossabotagem é tudo aquilo que você faz pra ela, tipo, tampar o sol com a peneira pra dizer o porquê que você não consegue. Ah, Esther, eu não consigo emagrecer, né? Tipo, eu não tenho tempo pra malhar. Gente, eu malho em casa. Ah, eu não tenho tempo pra fazer receitas saudáveis. Gente, não precisa fazer receita saudável. Tipo, uma fruta, ela vem pronta. Uma verdura, ela vem pronta. É só você cortar, lavar e temperar. Sabe? Tem as coisas saudáveis da sua vida, não precisa elaborar uma receita estratégica. Não. Tem receita até mesmo que eu faço, eu já fiz aqui o bolo fitness de xícara, que é 5 minutos no micro-ondas. E você come uma coisa gostosa, saudável, que faz bem pro seu processo de emagrecimento, que vai te dar energia o dia inteiro e é 5 minutos no micro-ondas. 5 minutos, você não tem 5 minutos para preparar uma comida que vai te satisfazer. Então, tipo assim, às vezes não é o tempo, às vezes é porque você não quer. Então você fala que é o tempo que você não tem para cozinhar, né? Então, a autossabotagem, eu quero que você perceba no dia de hoje. Se tudo aquilo que você falar e depois da sua frase você falar, mas, tipo, eu quero emagrecer, Esther, eu vou tentar fazer exercício todo dia, mas... Se vier um mas, gente, é porque já vem uma pré-justificativa desse mais, uma pré-desculpa que você vai se agarrar nela. Por quê? Porque se você não conseguir, você vai falar assim, mas tentei. E a gente tem uma ideia de tentar errado. Tipo assim, eu vou tentar tocar esse teto. Aí você pula uma vez, não alcança, pelo menos tentei e desiste. Só que isso não é tentar. Tentar é repetição. É todo dia você estar tentando tocar lá aquele teto. Até você criar uma forma de cada vez você pular mais alto, pegar mais impacto, pegar mais impulso. E cada vez mais você ir mais perto do teto ainda. Isso é tentar. É todo dia você repetindo até você conseguir. Não tem nada na face dessa terra que um ser humano não consegue atingir. Se ela tiver realmente determinação e todo dia tiver a repetição. Um dos maiores autossabotagem que a gente enfrenta no nosso processo de emagrecimento é querer começar já top. É querer começar um exercício já pegando o maior peso, sabe? É você ir pra academia e já querer pegar aqueles pesos mirabolantes. Cara, você tem um monte de gordura para derreter e você tá preocupado em quantidade de peso que você pega. Isso é uma autossabotagem, porque você jamais vai começar algo fazendo como um atleta faz. Você jamais vai começar fazendo algo no nível de uma pessoa que está 10 anos treinando. E por você não conseguir, você se frustra, você fica se comparando com alguém que já chegou lá e você nem sabe o quanto de tempo que ela gastou para chegar lá e você fala, tá vendo? Isso não é pra mim. Tá vendo? Eu não sou capaz. Tá vendo? Eu sou gordinha assim mesmo, não importa o que eu faça, eu vou continuar assim. Isso é autossabotagem. Porque se você não conhece algo, aquilo te traz medo. Então, no processo de emagrecimento, você precisa de uma orientação. Você precisa de ter clareza de onde você está e de onde você quer chegar.
E o simples fato de você ter medo do emagrecimento é porque você já sofreu tanto, você já emagreceu, engordou tantas vezes que você tem medo. E aí você fala que você não consegue, você fala que você não é capaz. Mas eu tô aqui pra falar, cara, que sim, é possível emagrecer no conforto da sua casa, é possível emagrecer comendo barato, que as pessoas acham que as receitas fitness são caras, né? Então tem sim, eu emagreci mais de 28 quilos, ganhei massa magra no conforto da minha casa. E hoje, cara, eu agradeço a Deus por aquele clique, por aquele medo que eu tive quando eu olhei no espelho. E eu percebi que eu era capaz de mudar por um simples sim ou não. Quer comer isso agora, Esther? Bom, isso vai deixar eu mais perto ou mais longe do meu objetivo? Mais longe, então não. Sabe? Então, eu vou treinar hoje. Nossa, mas eu tô tão cansada. Já trabalhei o dia inteiro. Mas espera aí, se eu treinar vai deixar o mais perto ou mais longe do meu objetivo? Mais perto. Então eu vou treinar. E aí eu agradeço a Deus porque eu entendi que eu era capaz de tudo. Eu era capaz de fazer o que eu quisesse. Não importasse as circunstâncias, não importasse as dificuldades, não importasse se estava sol, se estava chuva. Eu estava na minha casa, treinando no conforto da minha casa. Oi, Iraquilânia, boa tarde, gatona. Oi, estou muito feliz. O médico falou que já estou de alta, ganhei um presente maravilhoso do meu esposo, uma esteira. Agora vamos... Ai, que lindo, parabéns. Que delícia. Isso é gostoso demais. E isso vai te dar um gás para você começar devagar de novo, treinando de novo, no conforto da sua casa. Foi esse o prazer que eu obtive. Sabe, eu não tinha condições de ir numa academia e eu falava, eu vou treinar em casa. Eu tinha uma criança, eu trabalhava o dia inteiro e quando eu chegava em casa, eu cuidava da minha bebê, deixava ela lá sentadinha no carrinho e eu começava a treinar na frente dela, ela começava a rir, que ela achava engraçado e aquilo me dava mais gás. Eu tava na minha casa, não importa se eu ficasse descabelada, não importa a roupa que eu estava do meu corpo, não importa a posição que eu estava, porque às vezes a gente está na academia e a posição que a gente fica desconfortável a gente fazer certo tipo de exercício, sendo que tem um monte de gente em volta. Então, eu estando no conforto da minha casa, eu tinha liberdade de treinar da maneira que eu quisesse, com a posição que eu quisesse, com a minha filha me olhando, e isso foi me dando mais garra para continuar treinando em casa. E essa é a liberdade que eu experimento até hoje. Eu treino no conforto da minha casa, com a hora que eu tenho, o tempo disponível que eu tenho. Quando eu tenho tempo, eu treino de manhã, eu treino à tarde. Quando eu não tenho muito tempo, eu só treino de manhã mesmo. E isso fez eu alcançar o que eu alcancei hoje. Então, cuidado com as autossabotagens. Se você perceber que depois de qualquer frase que você fala que vai fazer algo, tem um mais, tem o vou tentar, tem vários tipos de sabotagem. Você entender que depois de cada promessa que você fazer, você colocar uma pré-desculpa para você já se defender se você não conseguir, isso é uma autossabotagem. Porque você tem que entender que você é capaz de fazer qualquer coisa que você quiser nessa terra. Só basta ter garra, clareza, você repetir todos os dias. Esse é o segredo. A repetição é o segredo. Todos os dias você tem que tomar a escolha certa. Todo dia você tem que tomar a decisão certa. Todo dia você tem que fazer a ação certa. E tudo bem se um dia ou outro você estiver desanimada. Tudo bem se um dia ou outro você comer um chocolate. Tudo bem, sabe? No outro dia volta pro foco. Porque a questão é, você não é de ferro. A questão é que você está se autoconhecendo. A questão é que você está tendo progresso. Você tem que entender que todos os dias que você faz exercício e você não come besteira, você tem que comemorar. Hoje eu venci mais um dia, cara. Hoje foi prazeroso porque eu consegui falar não para aquilo que eu sempre como, aquilo que eu sempre gosto. Hoje foi muito prazeroso estar no meu autocontrole. E toda vez que você começar a perceber esses sentimentos ruins que vêm sobre você e você parar de agarrá-lo eles, para de agarrar sentimento ruim. A gente tem o poder de mudar os sentimentos ruins, sim. Mas para isso é treinável. Quando você perceber um sentimento ruim, você tem que começar a fazer pergunta: por que eu tô me sentindo assim? Por que eu estou assim? Porque normalmente quando você está sentindo algo ruim, sempre é sobre você. Sempre, sempre vai ser sobre você. Então presta atenção porque você está mal. Nunca é sobre os outros. Ai, foi porque fulano me maltratou. Tá, e você tá mal porque fulano te maltratou?
Ou você está deixando ela te maltratar? Tem uma diferença muito grande. A pessoa fala o que quiser de você. Se você der força e importância para aquilo, você está permitindo ela te maltratar. Agora, quando você pega e fala, cara, não importa o que você fala de mim, eu me conheço, eu me amo e eu não sou isso que você está falando. Então, te perdoo, e aí você libera o perdão e você tá bem com você mesmo e é o que importa. Então, tudo que acontece com você é você que permite ou não aquilo te atingir. Então, não é uma criança que te irrita, você deixa uma criança te irritar, porque na verdade você já está irritada com alguma coisa. E aí quando acontece isso, você já fala que a culpa é dela. Não, às vezes você já veio irritada de algo. Você já está insatisfeita com alguma coisa com você. E é onde você deixa as circunstâncias da vida te maltratar, as pessoas te maltratar, as circunstâncias reger a sua vida. Não deixa as circunstâncias regerem a sua vida. Você foi feito para reger. Você foi feito para tomar as decisões e levar a vida e não deixar a vida te levar. E quando eu percebi isso, que eu deixava as emoções me levar, que eu deixava as pessoas falarem que eu ia ser sempre gordinho, que não importasse, que quando eu casasse ia piorar, que quando eu tivesse filho ia piorar, que a idade ia piorar e que não dava para voltar mesmo para trás. Eu acreditava nessas coisas tão cegamente que eu só ia engordando porque eu não fazia nada contra isso. E quando eu parei de pensar dessa forma, eu falei, cara, eu não quero nem saber se eu tô com a minha idade avançada, se eu já tive filho, se eu já sou casada. Eu simplesmente vou continuar, porque eu já tinha emagrecido 20 quilos, né? Vou continuar a fazer o que eu tô fazendo até agora, porque eu me sinto bem com isso. Eu me sinto bem treinando, eu me sinto bem no autocontrole da minha vida, eu me sinto bem fazendo perguntas porque eu tô me sentindo assim ou assado. E aí eu experimentei da liberdade. Quem experimenta da liberdade não quer voltar mais para trás. E é isso que eu quero transbordar na vida de vocês. Entendeu? Que vocês têm que estar no controle da vida de vocês. Que o emagrecimento é fácil. Permanecer é mais fácil ainda. Porque quando você se autoconhece, se autoanalisa e entende que uma comida não pode dominar a sua vida, que a preguiça não pode dominar a sua vida, que o sono não pode dominar a sua vida, que as pessoas não podem dominar a sua vida, que você que tem o controle da sua vida. Então para de colocar a culpa em pessoas, culpa em circunstâncias, falando que você está da forma que está porque foi fulano, foi cicrano. Não, você permitiu que aquelas pessoas fizessem isso com você. Você permitiu que essas palavras penetrassem em você. Você deu valor a palavras negativas. Você deu valor àquilo que falava ao seu respeito e você agarrou com tanta força que você não consegue sair do lugar. Mas tem tantas outras pessoas falando coisas boas de você e você não consegue se agarrar a coisas boas. Então espera, analisa. Eu tô aqui falando que você é capaz de emagrecer, que você é capaz de tomar suas decisões, que você é capaz de ir longe. Eu mostro o caminho, eu dou dicas. Estamos aqui num desafio de 21 dias só comendo coisas boas e fazendo exercício, e tem pessoas que mesmo assim não conseguem. Esther, você é doida, fazer 21 dias de jejum logo na Páscoa. E que diferença faz? Eu comer um chocolate hoje ou comer um chocolate daqui 21 dias? Eu estou treinando o meu autocontrole. O mundo não vai acabar. E eu não sou obrigada a comer chocolate, ovo de Páscoa só porque todo mundo está comendo. Eu tenho um porquê eu estou fazendo isso. Por quê, Esther? Autocontrole. E o melhor é que daqui 21 dias eu vou poder comer o chocolate e vou estar magra, 2 quilinhos, 3 quilinhos, que seja. Eu vou ter prazer em dobro e você tá tendo um prazer e um desprazer, porque você tá comendo chocolate e você tá engordando. Tipo, quem não faz nada, né? Tô falando assim, pra quem não tem uma vida ativa. Mas isso é só pra me provar pra vocês que eu falei 21 dias não era nem passando fome, não era nem fazendo jejum, era simplesmente comendo por boas opções, comendo saudável, e mesmo assim as pessoas não conseguem. Elas são escravas da comida, elas são escravas das situações, elas são escravas de pessoas. As pessoas estão comendo algo e parece que você é obrigada a comer junto com elas. Olha que louco isso. Então, na verdade, esse desafio de 21 dias, e eu quero até que vocês escrevam aqui embaixo, se vocês estão comigo no desafio de 21 dias, qual tem sido a sua dificuldade, qual tem sido o seu
castigo, se você conseguiu passar o final de semana sem comer chocolate, e se você comeu, tudo bem falar, Esther, eu escorreguei e comi um bombonzinho, eu escorreguei e comi um pedaço de ovo de Páscoa, eu escorreguei e comi um ovo de Páscoa inteiro, tudo bem. Volta pro foco hoje e tá tudo bem. Só não fica a semana toda comendo chocolate. Só não fica a semana toda comendo a besteira lá no chão. Escorregou, caiu, levanta. Então eu quero que vocês sempre digam aqui: oi, Edivânia, porque eu vou estar explicando como eu faço para burlar as minhas vontades. Lembra? A autossabotagem, então cuidado com isso. Então aí eu falo para a pessoa fazer 21 dias só escolhendo alimentos bons e elas não conseguem. E depois elas ainda têm a cara de falar que fazem de tudo para emagrecer. E eu era assim. Eu falava que eu fazia de tudo para emagrecer. Mas qual era o meu tudo? O meu tudo não era tudo. O meu tudo era só numa semana. O meu tudo era uma semana fazendo jejuns. Jejum não, que eu nem fazia jejum, eu fazia dietas. Era uma semana fazendo dietas de shake, dietas da fruta, dietas não sei do que. E qual era o meu final de semana? Ah, final de semana é meu dia de extravasar. Então será que eu tava dando o meu tudo mesmo? Não era o meu tudo. Eu achava que eu fazia de tudo porque eu fazia uma semana certinha. E final de semana eu queria tipo que me compensar. Aí é onde eu melava tudo. Entendeu? Então, meninas, a autossabotagem tem várias outras coisas que pode estar te autossabotando no processo de emagrecimento, mas eu quero dizer aqui pra vocês que vocês são capazes quando vocês começam a perguntar, sabe? A ter clareza do seu objetivo. O prazer que eu tenho hoje é de conseguir estar no autocontrole, é de não sentir vontade de comer um chocolate sabendo que tá todo mundo comendo, sendo que eu sei que depois eu posso comer. Você tá entendendo? É muito louco. As pessoas falam, acha que eu fico morrendo de vontade porque eu tô vendo a pessoa comendo um bolo, porque eu tô vendo a pessoa comendo uma pizza, porque eu tô vendo uma pessoa comendo chocolate, e eu não tô nem aí. Por quê? Porque eu tenho clareza do meu objetivo. Eu sei o que eu vou alcançar, eu não comendo aquele beijinho, aquele chocolate agora. Eu vou conseguir uma barriga mais sequinha, eu vou conseguir mais massa muscular fazendo exercício e parando de comer besteira. Então eu sei qual é a minha recompensa. Então eu me apego na minha recompensa e consigo avançar. E eu olho as pessoas comendo chocolate, olho as pessoas comendo outras coisas e não tenho vontade. Eu sei o que eu quero. E outra, depois eu fico pensando, cara, a hora que acabar, eu posso comer chocolate, cara, tranquilo, eu posso comprar um ovo, eu posso fazer o meu ovo de Páscoa da maneira que eu quiser, com o recheio que eu quiser. Então, as pessoas, elas são muito agarradas a isso, agarradas às circunstâncias. Tá todo mundo fazendo isso, então eu vou fazer. Entendeu? E aí você nunca vai ter resultados extraordinários. Você nunca vai ter o prazer de vencer algo, porque você sempre tá indo com a manada. Então ande com pessoas que têm o mesmo propósito que você, que quer chegar no mesmo objetivo que você. Por quê? Porque aí você vai ter mais força para avançar. Agora, se você tiver num processo que você tá andando com pessoas que não quer nada da vida, a vida é comer mesmo, amanhã eu posso morrer, tá, você pode morrer até de tanto comer, porque na verdade as pessoas encurtam a vida delas por tanto comer besteira. Porque na verdade, gente, pode comer uma besteira, o negócio é exagerar, entendeu? As pessoas exageram quando ela come todos os dias besteiras, isso é exagerado, a gente não precisa de tanta comida assim. Então, aí você anda com pessoas que falam, pra que isso? Já passou da idade, a vida é curtir a vida, comer, como se comer fosse curtir a vida. Hoje eu curto a vida de tantas outras maneiras que eu nunca imaginei na minha vida, sabe? Andando de patins, quando que eu imaginei que eu ia andar de patins na idade que eu tô? Olha lá a idade que eu tô, andar de patins, fazer exercício, me desafiar, sabe? Tipo, tem tantas outras coisas que eu tô experimentando que vai além de comida. E antes eu era fissurada por comida, tinha prazer na comida, era triste, era comendo, feliz era comendo, com raiva era comendo, tudo era comendo, sabe? E o meu corpo indo pro saco, e o meu corpo ficando sem forma. Então, tipo assim, essas autossabotagens eu quero que vocês analisem no dia de hoje pra vocês. Eu quero que vocês entendam que quando vocês tomarem uma decisão, cumpra a decisão, porque uma das autossabotagens também, a gente é muito acostumado em falar que vai fazer alguma coisa e não cumprir. Quer um exemplo? Toda vez que você fala que vai acordar cedo e quando desperta você coloca no modo soneca, isso já é algo que você está
jogando para o seu subconsciente que você não vai cumprir com a sua palavra. Você falou que ia acordar 6 horas da manhã, desperta às 6 horas, você põe no modo soneca, daqui 15, 10 minutos, né? Desperta de novo, você bate, você vai acabar acordando quase 7 horas da manhã. Então você não é acostumado a falar uma coisa e cumprir. E é por esses mínimos detalhes. Olha como a gente nos auto-sabota e a gente nem percebe. São coisas tão assim, imperceptíveis, que a gente nem percebe que tá fazendo mal pra nós mesmos. Ai, o que tem dormir só mais um pouquinho? O que tem não, cara? Você falou que ia acordar às 6 horas da manhã. Então despertou, levanta. Não discute com você mesmo que você vai perder. Não discute com a cama que você vai perder. Simplesmente levanta. Então, quando você quer começar a treinar o seu autocontrole, tudo aquilo que você falar que vai fazer, faça. Quando eu comecei a treinar o meu autocontrole, eu comecei a perceber que muitas das vezes que eu prometia que ia fazer, era já com o pensamento que eu não ia fazer. Quando eu percebi que eu fazia muito isso, mas muito isso, eu falei, uou, isso é muito louco, é do ser humano. Quando alguém te convida para algum lugar e você não quer ir, gente, você não quer ir. Aí você fala o que pra pessoa? Ah, eu vou ver, tá? Se der eu vou. Peraí, você já sabe que lá no íntimo você não vai. Por que você não fala que não vai? Você já tá auto-sabotando, você já tá com esse costume da auto-sabotagem. E pior, você fala pra pessoa que vai e você nem cumpre. Você sabe que nem vai cumprir. E aí, quando eu comecei a analisar isso na minha vida, eu falei, cara, tudo que eu falar que eu vou fazer, eu primeiro vou analisar. Se der pra me fazer, eu vou falar que eu vou. Se não der, se eu não quero, eu falo, eu não vou. Porque na verdade você só tá adiando uma frustração. Você tá com medo de desagradar alguém que tá te convidando, mas no final das contas, você vai desagradar essa pessoa porque você não vai. E vai ser pior porque ela vai estar te esperando. Então você vai desagradar ela pior do que você ter falado quando ela te convidou que não ia, porque às vezes ela tá deixando de convidar outra pessoa para te convidar e você fala que vai, aí ela não convida outra pessoa, aí você não vai e ela nem a outra pessoa vai. Olha que triste. Então é uma bola de neve. Então você começa a falar as coisas e cumprir. Eu quero que a partir de hoje, gente, vocês tomem isso com consciência. Tudo que vocês for falar, propor a fazer, mede se você vai dar conta de fazer. Porque normalmente a gente sabe o que dá pra fazer e o que não dá. Mede as suas consequências e fala a verdade. Se você não vai, fala que não vai. Se você vai, fala que vai. Se você fala que não vai fazer, não faça. Se você falar que vai fazer, faça. Quando eu percebi isso, a minha atitude mudou. Quando alguém me chamava pra alguma coisa, fazer alguma coisa, eu analisava. Porque normalmente a gente sempre fala, vou ver, vou ver, vou ver, vou ver. Você nem para pra pensar qual é aquela proposta que aquela pessoa tá te dando. Qual é aquele convite? Você só fala que vai ver, mas você sabe que nem vai. Então, quando eu saí desse piloto automático de prometer as coisas, eu comecei a ficar mais calculista. Tudo que eu ia fazer, eu pensava, cara, eu vou fazer jejum de 21 dias, não vou? Tá, eu vou fazer 21 dias. O que vai cair nesses 21 dias? Vai ter uma festa aqui de fulano. Vai dar pra me negar a comida? Vai. Vai ter a Páscoa. Vai dar pra me negar a Páscoa? Vai. Então, beleza, vou fazer 21 dias. Então, planeja. Tudo que você falar que vai fazer, planeja os dias, o que vai cair, o que vai acontecer e pergunta, você tá afim mesmo de você encarar isso aqui? Tô afim, então faça. Se você falar, não vou conseguir encarar isso aqui não, então nem faça. Assim você tá treinando o seu autocontrole, você tá treinando você ser íntegra com você mesmo, você tá treinando você falar e cumprir. Por quê, gente? Porque tudo que a gente fala e cumpre, você começa a perceber o poder que você tem. Se toda vez você fala algo e você não cumpre, você não tem resultado. E você acha o quê? Que é porque não teve sorte, que é porque isso não é pra você. Não, é porque você não fez o que tinha que ser feito. Simplesmente você falou que ia fazer, que todo dia estudar 1 hora por dia, e você não tem estudado nem 10 minutos por dia. Você tem falado que todo dia você vai fazer algo diferente pra você e você não faz nem um pouquinho. Então não é que você não tem resultado porque você não é sortuda ou que isso não é pra você. Você não tem resultados porque você não faz aquilo que você determinou que ia fazer. Simples assim. Então, quando você começa a treinar com o próprio despertador, vou acordar 6 horas, bateu 6 horas, levanta, você já está começando a treinar.
E são coisas mínimas que a gente nem percebe que a autossabotagem existe. Por isso que a gente vive numa vida, as pessoas, né? Porque eu, graças a Deus, tenho me livrado dessas situações e cada vez que eu percebo uma autossabotagem, eu consigo me sair dela. Essa é a diferença, porque todo mundo tem autossabotagem. Isso nasce com o ser humano. Então, quando eu comecei a me treinar, eu consigo perceber onde eu consigo sair dela. Agora, a gente que antes eu vivia no piloto automático, eu passava por uma autossabotagem e eu nem percebia. E eu agarrava aquilo com força e fazia mal pra mim mesmo e eu nem percebia que eu estava me maltratando. Eu estava me maltratando. Então, perceba, tudo que você for falar de hoje em diante, cumpra com a sua palavra. É sim, sim, não, não. Eu tenho certeza que 90% das coisas que a gente vai fazer na nossa vida, você tem clareza se você vai dar conta ou não. Se você quer ou não. Se você vai ou não. Se você vai cumprir ou não vai cumprir. Então seja íntegra com você mesmo. Falou, cumpriu. E pode acontecer de uma vez você falar que vai querendo ir e acontecer algum contratempo, mas é verdade. Aí vai ser verdade. Você fala, ó, fulano, eu falei que ia, mas olha o que aconteceu, não dá pra ir. E isso é verdade, é íntegro. Mas quando você articula aqui, ó, depois eu falo, porque eu invento uma história pra não ir. Isso aí não é íntegro, isso é mentira. Isso é você ter uma autossabotagem. E essas atitudes você leva pra sua vida com outras pessoas e com você mesmo e você nem percebe. Assim como você age com os outros, você age com você mesmo e você nem percebe. E você acha que você sempre tá saindo no lucro e você sempre tá saindo no déficit. Você sempre tá ficando no negativo e você nem percebe. Ai, sério, é sério que para emagrecer tudo isso conta? Você não consegue emagrecer não é porque você nasceu gordo ou porque seu metabolismo é lento ou porque você tem uma doença ou porque você... Não. É simplesmente porque você se auto-sabota o tempo todo e você nem percebe. Ai, tem que fazer não sei o que pra emagrecer. Só que eu não consigo ficar sem comer um pão, eu não consigo... Então, gente, se você consegue viver sem comer um pão, pelo amor de Deus, tá vendo como é muito louco isso? Então, tipo, realmente a autossabotagem, ela acontece na nossa vida que nos distancia tanto do nosso objetivo, do nosso prazer final, que você nem percebe. Então, a partir de hoje, viva intencionalmente. Tudo que você for falar, cumpra. Não discute. Uma das coisas para você vencer a autossabotagem com você mesmo é não discuta com você mesmo. Você falou, amanhã eu vou acordar a tal hora. Quando no outro dia despertar, não acorda e fala, será que eu levanto ou não? Não! Levanta! Não pergunta, mas eu tô cansada, mas eu tô com... Não, você vai perder. Não discuta com você mesmo. Despertou, levanta da cama, vai lavar o rosto já, imediatamente. Que você vai sentir o prazer de ter vencido. E foi isso que eu fui vencendo dia após dia. E eu sentia prazer. Quando eu acordava de manhã, que eu não queria vixe, parecia que eu tampava os ouvidos assim, porque vai vir uma vozinha na sua cabeça. Vai vir uma vozinha na sua cabeça. Pra que isso? Pra que acordar tão cedo? Pra que malhar uma hora dessa? Você vai ouvir essa voz literalmente. Você vai falar assim, não quero nem saber. Quando você levantar, lavar o rosto e começar a malhar, que prazer de ter vencido. Que prazer que dá de você ter vencido a cama, a preguiça. E você vai estar tão cheia de saúde. Você vai estar disposta para enfrentar aquele dia. Sabe? E quando eu ouvia a minha vozinha e eu voltava a dormir, quando eu acordava mal. Putz, por que eu não levantei? Olha que droga, meu. Que droga, era só eu ter levantado, era só eu ter colocado a roupa, era só eu ter ido malhar. Eu me sentia mal quando eu perdia. E aí eu fui treinando, no outro dia, levanto. Aí no outro dia que eu perdia, eu sentia aquela sensação ruim. E aí eu fui entendendo que quando eu perdia pra voz, eu me sentia mal quando eu levantava depois com preguiça, sabe? Ou atrasada, ou com aquela agonia. E eu falava, eu não quero sentir mais isso, eu quero acordar e sentir o que eu sinto quando eu malho pela manhã, que é disposta, quer ter o meu momento comigo mesmo, quer me desafiar, quer cada vez estar melhor, quer uma casa silenciosa, eu tá treinando, suando, cada vez melhor. Então, vocês têm que perceber o que você sente quando você perde e quando você sente quando você ganha. E aí você vai se agarrando nesses sentimentos e você vai ter clareza em cada momento que você estiver avançando no seu emagrecimento. Entendeu, meus amores?
É isso que eu tenho pra hoje. Já tá dando a minha hora, daqui a pouco eu tenho que trabalhar. Porque a vida é assim. Eu quero que você curte, que você compartilhe essa live e que alcance mais vida e mais pessoas para elas entenderem que o processo é fácil, é simples, né? Mas assim, o processo, na verdade, exige muito mais do que um exercício e uma boa alimentação. Exige você trabalhar aqui, né? Você entender essas autossabotagens, todo dia você vencer você mesmo. Tudo bem? Obrigado pela presença de vocês. Tamo junto até depois do fim. E se eu conseguir, cara, com certeza você consegue. Beijão, obrigada a todos. Falou? Fui!